Olá, amado, graça e paz. Meu nome é Marcos e nós vamos iniciar agora uma série de vídeos falando sobre um conteúdo para Ministério de Louvor e Dança, específico um projeto de discipulado. Nesse primeiro vídeo, eu vou passar com vocês apenas uma parte introdutória e conceitual da questão do que seria um discipulado. Esse vídeo ele visa apenas criar um nivelamento de conceito para que a gente possa avançar então para depois a parte principal do nosso conteúdo. Eu gostaria de iniciar esse vídeo falando com vocês sobre uma reflexão do que Jesus disse aos seus discípulos, que está escrito lá em Mateus, no capítulo 28, do verso 19 ao 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A gente vai entender aqui que quando Jesus fala aos seus discípulos, ensinai, na verdade o que ele está querendo dizer com isso é discipule, prepare, oriente, capacite essas pessoas de todas as nações, batizando-as e preparando elas para o chamado. Nós vamos entender um pouco mais à frente agora, analisando o conceito das palavras discipular e discípulo, que se a gente for ao dicionário, nós vamos ver o seguinte: discipular refere-se a discípulo, a cada um dos apóstolos de Jesus especificamente, relacionado com aluno, com quem aprende ou recebe a instrução formal de uma outra pessoa. É o ensino, é o discipular. E no caso do discípulo, já é quem recebe a disciplina ou a instrução de uma outra pessoa. É o aluno, é quem segue as ideias ou imita algum exemplo. No caso do dicionário, eles procuraram aí um exemplo de Hegel, mas no nosso caso, discípulos de Jesus. Nós vamos avançar um pouquinho, onde eu quero dizer para vocês o seguinte: discipulado é aprender e ensinar a seguir e obedecer Jesus. É importante a gente refletir de que todo cristão ele é chamado para ser um discípulo e fazer outros discípulos. Esse é, sem sombra de dúvida, o nosso principal chamado. O discipulado é o ato de você colocar a fé em ação. Ele faz parte da missão da igreja, tem que estar inserido no DNA da igreja de Cristo, fazer discípulos de Jesus. Tudo isso vai contribuir, sem sombra de dúvida, para o crescimento espiritual. É muito importante a gente entender que quando a gente se converte, a gente deu apenas o primeiro passo e ali a gente inicia uma trajetória. Vamos ler o que diz aqui o texto. Cada pessoa precisa saber sobre a salvação em Jesus e quando se converter, precisa aprender como viver para Jesus. O trabalho não acaba na conversão. Na verdade, como eu disse, ele é o começo. O discipulado, ele te ajuda a crescer espiritualmente. Todo crente precisa crescer e aprender mais de Jesus. Quando nós nos convertemos, acontece, aquilo que nós chamamos de regeneração. O nosso espírito até então está morto para Deus por conta do pecado de Adão. E quando nós nos convertemos, existe a regeneração. Ele é regenerado, ou seja, ele é religado. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos. É necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. A conversão é o primeiro ato, essa regeneração é o primeiro ato da jornada com Cristo. Um exemplo muito interessante que eu gosto de citar: uma criança quando nasce, a partir dali ela começa o quê? A crescer. Crescer em estatura e conhecimento. Assim é a nossa vida espiritual. A partir do momento em que a gente se regenerou, em que nós nascemos, ali começa um processo de crescimento espiritual. E através do discipulado e da prática das disciplinas espirituais é que nós vamos nos fortalecendo.
na fé, seguindo cada vez mais um caminho trilhado por Jesus, cada vez mais parecidos com Jesus. E aí agora eu falei uma coisa interessante para vocês a respeito de disciplinas espirituais. O discipulado faz parte desse processo, mas nós temos outras, como a oração, o estudo da palavra, o estudo qualitativo da palavra, que é a leitura com entendimento, a participação da ceia do Senhor na comunhão com a igreja, você fazer parte do corpo de Cristo. Tudo isso faz parte de um processo de discipulado. Ir à igreja, fazer parte de uma célula, frequentar outras atividades relacionadas ao crescimento espiritual. Tudo isso vai te trazer mais para próximo de Jesus. E é muito importante você entender também que discipular, ele não é um trabalho exclusivo do pastor, mas ele é uma responsabilidade de toda a igreja. Antes, olha só Efésios, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se em si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha que coisa profunda. Olha que coisa linda que o apóstolo Paulo escreveu na carta de Éfeso. Amados, isso é fantástico. O crescimento, ele faz parte de um processo. Ninguém já nasce pronto. Você se converte e você tem que crescer espiritualmente. E é aí que entra a questão do discipulado. Não podemos nos contentar em continuar sendo aquilo que éramos logo na regeneração. Nós precisamos passar por um processo de evolução, de transformação. Onde? Em Cristo. Ele é a cabeça desse corpo. E cada um é chamado para fazer parte desse corpo. E interligado por suas juntas, crescendo e sendo edificado em si mesmo em amor. Ou seja, tudo se completa, tudo dá uma forma. Cada parte desse corpo é importante e realiza a sua função. Olha que coisa maravilhosa, olha que fantástica essa mensagem que a gente tem. E por isso que é importante a gente entender que tudo isso faz parte de um processo. E no cerne desse seguir a Jesus, é muito interessante, né? Está o chamado para imitá-lo e para reproduzi-lo. E como seus discípulos, somos chamados a imitar o quê? O amor de Jesus. E a gente vai encontrar o fundamento disso lá em João 13:34. A sua missão, vamos lá em Mateus 4:19. A sua humildade, lá em Filipenses 2, verso 5. O seu serviço, lá em João 13:14. O seu sofrimento, lá em 1 Pedro 2:21. E a sua obediência a Deus, que está em 1 João 2, de 3-6. Devido ao fato de ele ser o nosso mestre, devemos aprender dele e nos esforçar no poder do Espírito Santo para sermos como ele. Esse crescimento à imagem de Cristo, ele é um esforço para toda a vida, que é estimulado pela expectativa e esperança de um dia o vermos face a face. Quem escreveu isso foi o pastor Gerrit Kiel. Isso é muito interessante, porque assim, amados, refletindo, nós vamos ver que o seguinte, o exemplo que nós devemos seguir de Jesus no processo de discipulado é o seu amor, a sua missão, a sua humildade, o seu serviço, o seu sofrimento, a sua obediência a Deus. E aí, um outro aspecto interessante levantado pelo pastor Gerrit é o seguinte, o Espírito Santo é fundamental nesse processo, porque é só por intermédio dele é que nós podemos mudar determinadas posturas dentro do nosso caráter. Então, nesse processo de regeneração, nesse processo de construção, nesse processo de evolução que o discipulado vai te conduzir, é o Espírito Santo, na verdade, quem vai te levar nas mudanças. Nós também temos que ver que é algo para toda a nossa vida.
Não importa o seu tempo de caminhada cristã, não importa se você vai ter 10, 15, 20, 30 anos, você sempre vai precisar ser conduzido pelo Espírito Santo e transformado. Porque a nossa natureza é falha. A gente vai precisar, sem sombra de dúvida, da ajuda e da guia do Espírito Santo. Uma coisa importante é que o discipulado ele interfere diretamente nesse processo de evolução e santificação. Nós acreditamos que o processo de transformação, ou seja, a santificação de um discípulo, é obra do Espírito Santo. É o que eu estava acabando de dizer. A nossa conversão é pela graça de Deus. E a santificação também é um processo feito pela graça. Somente pela graça nós seremos santificados ou somos santificados. Portanto, qual é o papel do discipulador nesse processo? Porque aí você pode estar se perguntando, mas se é pela graça, se é pelo Espírito Santo, o que eu, pessoa, ser humano, como discipulador, posso fazer? Olha o que o apóstolo Paulo fala para nós. Olha que coisa interessante. Segundo o apóstolo Paulo, nós somos cooperadores de Deus. Nós colaboramos, somos servidores de Deus nesse processo. Isso a gente vai encontrar lá em 1 Coríntios de 3 a 9, de 7 a 9, nesse período aí, no capítulo 3, de 7 a 9. Lá está escrito o seguinte, ó: é verdade que nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa. Todavia devemos plantar e regar. Ou seja, existe uma parte da obra que é de Deus. Não existe uma outra obra que cabe a nós realizar. É Deus quem faz a parte misteriosa desse processo de crescimento. Acontece que nós é quem plantamos e regamos. A nossa ação jamais, nunca vai substituir a ação de Deus. Mas Deus não quer nos eximir da nossa responsabilidade. Isso está claro para você? Então isso é muito importante. E eu quero agora falar para você o seguinte, que dentro desse processo de você desenvolver discípulos, a gente tem que entender que os discípulos não são para nós, os discípulos são para Jesus, são discípulos de Jesus. Então não é meu discípulo. Eu posso até ser um discipulador de alguém, mas eu estou formando discípulos para Jesus. E o principal objetivo desse processo é direcionar essa pessoa, é preparar essa pessoa para uma jornada cristã conforme Jesus, tendo como referência e exemplo a vida de Jesus. Só que a mim, para que eu possa contribuir nesse processo, eu tenho algumas responsabilidades. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou citar aqui algumas delas com as referências bíblicas, mas depois você pode analisar aí com calma cada uma delas e entender melhor o que eu estou te dizendo. Mas o discipulador, ele tem sim algumas responsabilidades. Por exemplo, ele tem que estar junto do seu discipulado. Tem que ser exemplo. Tem que amá-lo. Tem que procurar conhecê-lo. Aquela coisa que você olha para a pessoa, você consegue identificar se ele está bem, se ele está mal, o que ele pode estar sentindo. Ensinar-lhes a palavra, verdadeira palavra de Deus. Isso é uma coisa importantíssima. Porque a gente, muitas das vezes, tem pessoas que leem a Bíblia e não conseguem entender. A gente tem um exemplo muito clássico nisso, em Atos 8, quando o discípulo Filipe é chamado pelo anjo para ir até o encontro do eunuco. E lá ele encontra o eunuco lendo as escrituras no livro do profeta Isaías sem entender. E ali Deus dá conta de que Filipe ensina, orienta, explica para ele o que ele estava lendo, e ali existe um processo de conversão, de batismo, e o processo é realizado. Então a gente precisa ensinar as pessoas a entender as escrituras sagradas. O papel do discipulador, ele passa por esse processo. Instruí-los, animá-los, ter palavras de ânimo, de fortificação, de levantar, de ajudar, corrigi-los, é lógico. Faz parte do processo, você tem que saber fazer isso, admoestar, orientar, adverti-los e repreendê-los, orar por eles, isso é fundamental. A oração é o que nos aproxima de Deus. Honrá-los,
reconhecer as virtudes, o que ele está fazendo de errado, de certo, o que está de errado, corrige, o que está de certo, elogia, ser amigo, dar a vida por eles. E o mais importante desse processo, capacitá-los para enviá-los. Os discipuladores deverão se preocupar em formar discípulos de Jesus, para que eles possam ser enviados e cumprir aquilo que nós lemos lá em Mateus 19 a 20. E uma coisa interessante, amados, que eu quero dizer para vocês, é que de todos esses aspectos comportamentais, um deles é fundamental para esse processo, que é o exemplo. O exemplo é, sem dúvida, a melhor maneira de discipular. Mais do que palavras, as ações mostram como viver de maneira que agrada a Deus. Quando um crente obedece a Deus em sua vida diária e partilha o que aprendeu, ajuda a discipular outros crentes. Mesmo que você não tenha dons de ensino ou que você não seja um evangelista, você vai discipular pelo seu exemplo. O seu exemplo tem que ser compatível com o que você prega. Senão, as suas palavras vão cair ao vento. Existe até uma fala secular, profana, um ditado, vamos assim dizer, que diz o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. É mais ou menos nessa direção, inclusive, que Deus nos ensina biblicamente, em diversas passagens bíblicas, que nós devemos cuidar, inclusive, e escolher as nossas companhias, pois essas tendências, elas sempre vão coabitar os seus hábitos. E isso vai influenciar no seu mundo. O costume, os hábitos das suas companhias irão influenciar diretamente o seu comportamento. Então, se você quer ser um discípulo de Jesus, você tem que ter cuidado em quem você está se espelhando. Você tem que ter cuidado com o que você está se alimentando, do que você está se alimentando, o que você está vendo, o que você está assistindo, entendeu? Aonde você está buscando conhecimento, do que você está alimentando a sua alma. Isso é fundamental para os dois processos, tanto para quem está discipulando, como para o discípulo. E para terminar esse vídeo, essa primeira parte, eu quero simplesmente lembrar aqui que também nós somos eternos dependentes da graça de Deus. Embora seja verdade que um discípulo de Jesus deve ajudar os outros a segui-lo, devemos sempre recordar que sem a graça de Deus, nada nos sustenta. Nós não nos fortalecemos. Nós não podemos fazer nada. Isso está lá em João 15:5. Independentemente se você é pastor, se você é encanador, policial, dona de casa, nunca, mas nunca negligencie a sua necessidade da graça de Deus. Quando seguimos a Cristo e ajudamos os outros a segui-lo, estamos conscientes da nossa necessidade de graça. Nós fracassamos, nós pecamos, nós lutamos, mas felizmente a graça de Deus abunda para os seus filhos. Essas são as boas novas enquanto procuramos seguir a Jesus e sermos diariamente transformados à sua imagem gloriosa. Que possamos seguir fielmente a Cristo e ajudar os outros a fazer o mesmo, até vermos a sua face. Amados, como eu já comentei com vocês, a nossa natureza pecaminosa, por conta da transgressão de Adão e Eva, nos vai induzir a erros, sempre ao pecado. E por mais forte que você possa estar, por mais forte que você procure ser, por mais maturidade espiritual que você tenha, não tem jeito. Nenhum homem é perfeito. O único perfeito, sem mancha, imaculado, sem pecado, foi Cristo. E ele morreu exatamente para que pudéssemos ser livres. Ele levou sobre si todos os nossos erros, desde aquele que nós já cometemos até aqueles que a gente ainda vai cometer.
O preço já foi pago lá na cruz. Não foi de graça. Você sabe, custou sangue. Mas é pela graça de Deus é que nós fomos alcançados, justificados, perdoados. E agora dependemos dela para estarmos sempre ligados a Deus. E para que, se a gente cair, errar, pecar, que a gente tenha a humildade de se arrepender, de reconhecer, de voltar para a cruz, de olhar para Cristo, pedir perdão. Porque o nosso Deus, Ele vai nos perdoar. Dessa certeza nós temos. Acontece que é importante também você entender que todo pecado tem uma consequência. Então, Deus perdoa, mas não necessariamente Ele vai te livrar do juízo, da consequência. E isso aconteceu com o próprio povo de Israel. Deus fez uma aliança com o povo de Israel através de Moisés. E aí o que acontece? O povo quebrou essa aliança. Depois que chegaram na Terra Prometida, depois de 2 reinados bem instalados, 3 na verdade, né? Saul, Davi e depois Salomão, o povo quebrou essa aliança. Veio a divisão dos reinos, a apostasia do povo de Israel. Deus perdoou o povo de Israel? Perdoou, claro, sem dúvida, Deus perdoou, isso é fato. Só que o juízo veio. O cativeiro na Babilônia é a prova disso daí. O exílio, né? A Babilônia foi a prova disso daí. Então, amados, assim, o perdão, ele é certo. Ele veio para o povo de Israel. Tanto é que depois Deus ainda honrou uma outra aliança que ele tinha feito com Davi. Que o trono de Davi jamais ficaria sem um sucessor. Quem é o herdeiro do trono de Davi, nós sabemos bem. O judeu muitas vezes não entende, mas nós sabemos que é Cristo. Deus cumpriu a sua aliança feita com Davi. Mesmo o povo tendo quebrado a aliança, Deus cumpriu. Veio Jesus e nos trouxe a salvação. Então, só que o juízo, ele existiu. Então é isso que a gente tem que procurar fazer. Temos a graça que nos perdoa, mas a gente evitar pecar é o melhor caminho. Principalmente como um discipulador que tem que dar exemplo para o seu discípulo, e o seu discípulo, por sua vez, por ser também alguém que tem que buscar trabalhar e ser a imagem de Cristo. Ok? Então isso aqui era só a primeira parte do nosso treinamento. Na próxima parte, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a questão dos ministérios dentro da igreja, principalmente focado na questão do ministério de louvor, do ministério de dança, entrar um pouco na parte conceitual desses 2 ministérios e aí depois avançar para o ponto central do nosso treinamento, que vai ser a leitura do livro de Êxodo, do capítulo 19, até Números, número 20. Ok? Fique na paz, que Deus abençoe sua vida e vamos em frente.